Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Estão preparados para falar sobre o Sistema Financeiro Nacional? Tá? Bem, em primeiro lugar, eu vou me apresentar, passar alguns tópicos do que a gente vai conversar hoje. Todas as palestras que eu ministro aqui, que é a segunda vez, no IBMEC, FGV e alguns outros lugares, eu sempre gosto de pedir a participação de todo mundo. Então, assim, para não se transformar num monólogo, né, num discurso, qualquer dúvida que vocês tenham nos tópicos que eu vou apresentar para vocês aqui, me perguntem. A ideia é, o que vocês não conhecem sobre o Sistema Financeiro Nacional, que imputa bancos, financeiras, assets, corretores ou qualquer coisa de curiosidade, não hesitem em perguntar, não existe pergunta boba. Então façam, né? Combinado? Quando a gente fala de bancos e financeiras, hoje nós temos grandes bancos privados e bancos públicos. Então hoje quem pode me dizer quem é o maior banco do Brasil? O maior banco do Brasil, a resposta está na própria pergunta. O Banco do Brasil. O Itaú, para quem respondeu, realmente, ele é o maior banco privado do Brasil. Mas o maior banco do Brasil é o próprio Banco do Brasil. Hoje, de bancos privados, nós temos o Itaú, que tem uma curiosidade muito bacana, que o Itaú, em Tupi-Guarani, significa Pedra Negra. Alguém sabia disso? Não. Ele é o maior banco privado do Brasil, é o maior do hemisfério sul do planeta. Então, se você pega o hemisfério sul do planeta, lá em cima do globo, está ele lá, a bandeirinha Itaú. Recentemente, eu recebi a notícia que ele comprou um pedaço do Banco do Chile. Ele está expandindo internacionalmente. Isso é uma estratégia dele. Ele quer crescer mundialmente. Quando a gente volta para cá, nesses grandes players, e o Itaú é um grande player, a estratégia dele é: eu quero crescer lá fora, porque aqui dentro eu já ganhei. Faz sentido ou não? Aqui é ele que domina. Se a gente fala de participação de mercado, que é o market share, que nada mais é do que a quantidade de clientes que eu tenho comparado à minha concorrência, o Itaú hoje tem 51% do market share dos clientes do Brasil são clientes Itaú. Eles merecem isso também, fizeram algumas aquisições. Em 2008 fez a fusão com o Unibanco, cresceu carteira de ativos, que é o que a gente vai conversar ali, perdeu em passivos, que o Unibanco não era muito forte em passivos, mas ganhou em carteira de crédito. Ok? Nós temos também o Bradesco, que está na cola ali do Itaú, o tempo todo. Durante 13 anos o Bradesco, ele sempre foi o detentor de maior banco privado do Brasil, até a fusão do Itaú com o Unibanco. Então cresceu-se o número de agências, e ocasionalmente se cresce o número de agência, cresce o número de cliente, cresce o número de receita e cresce tudo, e ele passou para dentro. Isso em 2010, quando ocasionalmente já foi fusionado com o Unibanco. A gente fala hoje do HSBC. O HSBC ele é um banco inglês. A sede dele fica em Hong Kong, porque quando ele quis sediar alguma coisa e criar uma estrutura, o que ele fez? Ele disse: cara, eu não vou ficar aqui em Londres, que não está legal, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou para fora. E o Japão, naquela época, Tóquio era um grande percursor de mercado financeiro. Se agitava muito, estava muita atenção, o PIB estava muito alto, o crescimento orgânico era muito forte. Os Estados Unidos já estava lá. Bom, o Bank of America já estava sediando lá também. Então ele sediou em Hong Kong, e aí ele percebeu que não deu certo depois de 10 anos e voltou para Londres, onde ele está ali na Oxford Street. Nós temos também o Santander, que está se crescendo aqui no Brasil. Ele passou por uma grande transformação com o Banco Real em 2010. Ele também, dizem que foi uma fusão, para mim, na minha opinião, foi uma compra. Eles compraram o Banco Real, porque o Banco Real há muito tempo não estava bom das pernas, não estava conseguindo se autopagar, se autogerir. Então ele fez essa grande compra. Estão me ouvindo bem? Sim. Está claro? Obrigado. O Santander ele passa por uma mistura de sentimentos hoje. O Santander ele fez essa fusão. Não sei se foi um bom acerto pela parte deles, até mesmo porque eles perderam muito ativos. Perderam muito isso aqui, ó. Esse conceito de ativos que a gente vai conversar daqui a pouco, eles perderam bastante. O ativo nada mais é, já antecipando, é o que você tem de carteira de crédito. É quanto você tem de dinheiro em caixa para poder emprestar. Isso é ativo. O conceito de passivo, eu também já antecipando, é quanto eu tenho de dinheiro captado também para emprestar. Ou seja, tudo gira em torno do mesmo ciclo. Tá claro? Alguém tem alguma pergunta?
Nada? Não acredito. Uns 200 pessoas aqui. Nenhuma perguntinha. Como é que é teu nome? Dinheiro captado é assim. Passivo de um banco é o que denomina a quantidade que ele tem para se fortalecer no mercado financeiro. Quanto mais dinheiro eu tenho em caixa, mais rico eu sou, meu banco. Então passivo é uma poupança. Você vai e deposita uma poupança. Isso é captar dinheiro. Eu estou captando dinheiro. A Caixa Econômica sempre foi líder em fazer isso, porque ela tinha, lembra, tinha aquele poupe, não sei o que lá, tinha uns bonequinhos poupançudo, tinha não sei esses negocinhos, que era justamente para captar dinheiro. Porque se eu capto esse dinheiro, eu consigo te emprestar ele mais caro. Essa poupança de terceiros. Sim, sim, sim. A Caixa já é dinheiro para emprestar. Existem hoje bancos, quando a gente fala desses grandes players, por isso que eu estou falando que a gente vai conversar com todos esses tópicos. Quando falo de grandes players, vocês vão observar que todos os bancos nacionais, internacionais, privados ou não, ele sempre vai ter uma área focada em captação de recursos. Captação de recursos é para gerar passivo. Por exemplo, aqui nós vamos voltar no Itaú, tá? O Itaú, foi a propaganda do Itaú, né? O Itaú hoje ele tem o varejo dele, que são aquelas agências alaranjadas, lembra? Todo lugar tem um Itaú alaranjado. Aquela é uma agência de varejo. Aqui está o cliente pessoa física baixa renda. E também tem o cliente Uniclass lá. Aquele cliente Uniclass é um cara que tem um faturamento, uma renda mensal acima de 3 mil reais. Tá? E existem as agências alta renda, que são as, quem pode me dizer? Personalité. Personalité nada mais é do que um captador de recursos. Que ele pega dinheiro seu, 1.000, 2.000, 100 mil, 1 milhão, pega esse dinheiro e ele vai emprestar para quem? Para o banco de varejo, emprestar para o cliente. Está claro isso? Não. Viu que tudo gira em torno, é um ciclo. Eu pego o dinheiro seu para emprestar para outro. E assim funciona. Respondido? Mais alguma pergunta? Façam qualquer uma, a mais boba que vocês imaginarem. Até, como é que é teu nome? Giane. Até meados de janeiro de 2012, o Personalité ele atendia pessoa jurídica. Por que ele deixou de atender? Porque ele estabeleceu que eu quero trabalhar só o público pessoa física alta renda. O alta renda que tem uma renda mensal comprovada acima de 10 mil reais. Ou que tenha de algum tipo de investimento, poupança, CDBs ou qualquer coisa de captação de recursos acima de 100 mil reais. Para oferecer algum trabalho diferenciado. Foi feita essa divisão das águas, porque tinha um CNPJ, que é a pessoa empresas, e ela estava ali, e ela só estava ali, e a pessoa física, que era um sócio ou dono, não ganhava fisicamente os 10 mil reais comprovados. E aí, em janeiro de 2012, eles resolveram separar, falaram, cara, vamos separar o joio do trigo. Peraí. O sócio ele não tem renda comprovada, porque é separado o PJ. Não tem renda comprovada de 10 mil, poxa, então esse cara está no lugar errado. Então vamos tirar. E eles fizeram tudo isso, apartou tudo mesmo, fez parte do processo. Mais alguém? Falando do Personalité, nós temos o Santander que criou recentemente a marca, quem lembra? Select. O Select nada mais é do que um divisor das águas que aconteceu entre o Banco Real, você tinha um cliente alta renda do Banco Real, que ganhava até 6 mil reais, e eles falaram assim, cara, precisamos atacar um nicho de mercado que a gente não sabe como chegar nesses caras. Pelo seguinte, na estratégia desse grande player, que é o Santander, a estratégia dele foi o seguinte, em 2012 aconteceu uma migração no primeiro PIB brasileiro, obviamente aumentou, e eles resolveram o seguinte, da classe C, 20 milhões de pessoas migraram da classe C e foram para a classe B, que tem uma renda aproximadamente família de até 5 mil reais. Então eles pensaram, poxa, em 2012 aconteceu esse movimento, então tem 20 milhões de pessoas que eram classe C, que não conhecem como é que funciona a saúde financeira da família como um todo. Então a gente precisa atacar quem? Esses caras. Então ele criou o Select para atacar justamente esses 20 milhões de bancarizados que saíram de classe C e foram para a classe B. Está claro isso?
essa foi uma estratégia do Select. Existem rumores no mercado financeiro que eu acho que é papo furado, e eu quero deixar uma coisa clara. Tudo o que eu estou falando aqui são as minhas percepções como economista. Tá? Então, se eu falar de alguma coisa de político, de econômico, são as minhas percepções. Existe um boato que o Bradesco está negociando há 2 anos a compra do Santander. Eu não acredito nisso, por 2 motivos simples. Primeiro, uma empresa que está se vendendo, ela não estaria pensando em ampliar. Concorda ou não? Então eu vou criar o Select para daqui a pouco o Bradesco me comprar. Que vantagem Maria leva? Esse é um ponto. Segundo ponto, eles querem crescer até o final desse ano aproximadamente mais 50 agências tradicionais. Então se eu quero crescer, está errado. Então, esse rumor que o Bradesco está comprando, para mim, eu chamo de ruído no mercado financeiro. Tá? E o que aconteceu muito no Itaú, já era previsível, a compra do Unibanco. Porque o Roberto Setúbal e o Pedro Moreira Salles, os 2 presidentes das 2 instituições, eles falaram isso, deixaram muito claro. Nós ficamos 1 ano estudando tudo e nós entramos num negócio chamado status freezing. Eu vou congelar tudo o que acontece. Eu não vou promover ninguém, não vou mandar ninguém embora, eu não vou crescer nada exponencialmente, não vou fazer nada enquanto a gente não bater o martelo que nós vamos nos fusionar. Nós vamos virar uma instituição que é o Itaú Unibanco S.A. É por isso que eu chego nessa denominação de que o rumor que existe de Bradesco comprando o Santander não existe, senão ele não estava crescendo. Tá claro isso? Alguém já ouviu esse boato? Não? Sim. Qual é? Isso já tinha acontecido. Depois de falar do Itaú, do Santander e do HSBC, que outro banco a gente pode falar? Privado. Bradesco não é privado? Quem? Bradesco não é privado? É, sim. Qual outro? Itaú, HSBC, Bradesco, Santander, já falamos dele, né? O Citibank. O Citibank. O Citibank hoje no mercado, ele está muito... Primeiro que ele sobrevive por causa de nicho de mercado, deixando muito claro. Depois a crise que aconteceu em 2007, 2008, o crédito imobiliário nos Estados Unidos, que impactou, e depois de 1929 foi a segunda maior crise econômica que um país espalhou para o mundo inteiro, foi essa bolha do crédito imobiliário, que foi sobre as hipotecas lá. Alguém lembra disso? A hipoteca é uma coisa muito simples, é o que a gente faz quando vai comprar uma casa. Você financiou um apartamento, chegou no meio do caminho e você não consegue pagar. O que você faz? Você refinancia, porque sobrou um saldo ali. E você ficou refinanciando. A hipoteca nos Estados Unidos é isso. Só que lá é praticado um juros simples. Então, diferente do sistema financeiro nacional, que pratica-se os juros compostos, que é juros em cima de juros. Então você vai na Casas Bahia, comprou geladeira por R$1.000, ao final das 24 parcelas você pagou 3 geladeiras, que é juros sobre juros. Está claro sobre juros compostos, juros simples? Tudo bem, né? Então foi isso que aconteceu. No HSBC foi isso, Santander. O Citibank, ele trabalha só nicho. Ele tem muita gente de apatrinhados que saem dos Estados Unidos e vem para cá, de ingleses que vêm para cá, de canadenses que vêm para cá, porque as empresas internacionais focam muito aqui, principalmente lá nas Nações Unidas, aqui em São Paulo. Bung, Accenture, Dow Química, Reuters, FedEx, só está todo ali. E ele sobrevive por causa desses nichos de mercado. Existe a compra da folha de pagamento. Todo banco, ele visa, por estratégia, comprar as folhas de pagamento. Acontece com vocês também, tá? Que quanto mais estudante vocês estão chegando, mais o Santander está ganhando dinheiro. Que abre a sua conta universitária. Alguém tem isso, não? Aqui eles praticam isso, o Santander faz isso. Há um tempo atrás, quando ele estava bem das pernas, ele conseguia comprar folha. Então ele chegava, falava com o Paulinho: Paulinho, é o seguinte, quantos alunos entram aqui todo ano? Entram, sei lá, não sei, nem deu ideia. Quanto, Paulinho, mais ou menos? 1.500. Faz o seguinte, eu dou isenção de tarifa para esses 1.500 novos alunos e todos eles abrem conta comigo. Combinado? Não, não quero, o Bradesco está me oferecendo melhor e tal, estou oferecendo melhor. Então tá bom, eu te pago R$800 mil por esses 1.500 alunos. Você quer? O que o Paulinho ia fazer? Paulinho, brincadeira. Lógico, então todas as empresas fazem isso. Só que depois do que aconteceu no cenário do Santander, entre que o presidente internacional deles foi envolvido num escândalo há 2 anos atrás, as ações do Santander caíram bastante. E a credibilidade dele também foi posta à prova. Então hoje ele deixou de comprar coisas, está mais na conquista de coisas do que nesse tipo de negócio. Está claro sobre isso?
O Citibank ele trabalha nicho de mercado, ele vai para nicho de engenheiros, de advogados, médicos, enfim, são o nicho que mais dá dinheiro. E fica só relatando aquilo. Ele entrou numa crise grande em 2007, 2008, justamente porque o custo dele, o centro de custo dele, o que faz com que ele consiga pagar suas contas no país, era descentralizado. Então, mais ou menos assim, o Citibank está no Brasil inteiro, hoje tem 100 agências. Até 2007 tinha 150. 50 agências do Citibank no Brasil fecharam. O Citi Financial, que era a financeira do Citibank, foi desativado, virou Credit Card Financiamento. Alguém já viu essa plaquinha? Acabou. Por quê? Porque o centro de custo dele virou centralizado. Então ele tinha que se autossustentar. Ele não tinha que fazer com que os Estados Unidos pagassem a conta por ele. Por isso que ele fechou um monte de atividade. Então ele está parado. Ele não quer nem crescer, nem diminuir, ele quer ficar quieto. Estratégia essa do HSBC também. O HSBC ele quer ficar quieto. Não mexam comigo, porque eu não mexo com vocês. E está lá. E a briga continua ferrenha ali, Itaú, Bradesco, Santander. Alguém tem alguma pergunta? E acha que você, como economista, tem a dizer em relação ao valor dos imóveis? Você acha que a tendência é manter, aumentar ou provavelmente uma crise por causa que está cada vez mais construções, cada vez pessoas financiando e isso o retorno só vai ter no futuro? Sim. Como é que é teu nome? Fabiano. Foi o nome do meu pai. Deve ser gente boa. É assim, Fabiano. Eu estava lendo uma matéria hoje que diz o seguinte: que nunca se vendeu tão pouco do Natal e janeiro como aconteceu agora, em 2013 e janeiro desse ano. Nunca se vendeu tão pouco. O empresário está frustrado porque ele vendeu muito pouco. Ele achou que ia vender muito no Natal e não vendeu. Ah, beleza, passou a ressaca do Natal, ele achou, poxa, agora janeiro chega, vou arrebentar de vender. E não vendeu, por um motivo. Os bancos, através do Banco Central, que fiscaliza tudo isso, ele reteve crédito. Ele fez a retenção de crédito. Ele se transformou num cara mais seletivo. Pô, eu vou dar crédito para o Fabiano? Não sei. Deixa eu ver se vale a pena ou se não vale a pena. Ele joga numa ferramenta que são aquelas ali, ó, Behavioral Scorecard, depois eu explico para vocês, para ver se vale a pena. Existe um negócio no mercado financeiro que fala assim: pior do que não vender nada para os seus clientes é vender e não receber. Então assim, os bancos eles querem te vender, mas querem ter a consciência que a saúde financeira que você tem hoje, o poder de pagamento, você vai cumprir. E não deixar de lado fatura de cartão de crédito, empréstimo bancário, financiamento, para pagar o leite das crianças. Que é o que a gente faz, por isso que a gente chegou em inadimplência de 28% no ano de 2013. Sua pergunta casa exatamente com isso. Por se estar restringindo o crédito, o que está acontecendo? Hoje, para você pegar um empréstimo em qualquer banco, a taxa vai variar entre 6,9 e chega até 11, dependendo. Bancos e financeiras. Esse é o valor que é cobrado hoje. Para financiamento, você chega a 1,3. Então, qual que é a tendência natural da gente? Correr atrás de financiamento imobiliário. Tendência natural brasileira. Construções, financiamento, você dá 10 mil de entrada, financia o resto, você paga em 6 meses 5 mil e aí vai. Então, o que eu acredito hoje? Eu não acredito que vai acontecer um colapso financeiro quando se fala de crédito imobiliário. Eu acho que o poder de pagamento vai aumentar, mas o poder de compra vai diminuir. Vai restringir crédito ainda. Vai restringir crédito. Respondido? Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Essa restrição de crédito, ela seria uma repetição do que aconteceu em 2008? Aconteceu em 2008, como é que é teu nome? Elisa. Elisa. Foi assim, Elisa. 2007 para 2008 teve a bolha do crédito imobiliário, da hipotecário, que repercutiu em todo mundo, né? Que é o Banco das Américas, o Fed, o Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos, é ele que determina a economia mundial. Então, se ele tem um colapso, é efeito cascata, né, para todo mundo. A restrição de crédito no Brasil, você está falando do Brasil, nacional? Sim, é, se deu por dois motivos. Primeiro motivo, entra nisso aqui. Causas e efeitos. Esse tópico aqui. Qual foi o impacto que teve na restrição de crédito? Foi muito simples. Em 2011 para 2012, a Dilma, naquela loucura de acelerar o crescimento do país, de aumentar PIB, de aquecer o mercado. Aquecimento do mercado nada mais é que colocar dinheiro para circular. Tá? Você fala assim, precisamos aquecer o mercado. É colocar dinheiro para girar dentro do país. Porque ela aprova o valor dela através de taxas inflacionárias. Então, quando ela pensou nisso, o que ela fez? Ela fez um acordo ultramilionário com todas as empresas de automóveis.
e criou naquela época, em 2011 para 2012, a isenção de quê? IPI. De IPI. Essa foi matada, foi uma matadora. Esse foi um caso. Em 2007, também pensando nessa situação de restrição a crédito, na época, o Guido Mantega, que é o nosso ministro da Fazenda, ele determinou que o crédito está sendo concedido muito fácil. E o poder de pagamento do brasileiro que não se programa, a inadimplência está levando lá para cima. Então ele está vendendo muito, mas não está recebendo nada. Então os bancos chiaram. Isso aconteceu com cartão de crédito. Então ele determinou que, em 2007, diria, a sua fatura do cartão de crédito, que até então você tem R$1.000 de crédito, 10% é o seu pagamento mínimo. Alguém sabia disso? 10% é o seu pagamento mínimo. Em 2007, prevendo um colapso no cartão de crédito, ele falou assim, não, vocês estão loucos. O nosso digníssimo ministro está fazendo. Vocês estão malucos. Que às vezes não sei se vocês sabem, o Guido Mantega nem tem curso superior. Sabia disso? Não. O que ele determinou? Vocês estão loucos, cara. Nós não vamos deixar que o brasileiro se enrole com um cartão de crédito. Você ia numa Casas Bahia, você fazia um cartão, saia com o cartão de crédito na mão. Você ia no Magazine Luiza, idem. Você ia no banco, você já saía com ele na mão. Você não imprimia na hora também. Prevendo que a gente não sabe controlar cartão de crédito, o que ele fez? Vamos restringir a 15%. Vamos dificultar a vida do brasileiro. Causas e efeitos. Prevendo que a gente ia se enrolar. Então, pensando nisso, ele colocou 15%. O Tombini, que é o atual presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, ele é o cara que aumenta a taxa e o Guido gasta. Por isso que a gente tem uma economia muito precária. Que o Alexandre Tombini ele vai acelerando o mercado, aumenta a taxa disso, daquilo, de empresa, de ISS, tudo. E o Guido Mantega vai gastando tudo que ele está rentabilizando. Então, faz parte da economia brasileira, o sistema financeiro nacional é assim. Então, teve esse negócio do cartão de crédito que não funcionou. Se você olhar a sua fatura do cartão de crédito hoje, o pagamento mínimo está na casa dos 15%. E ele queria, em outubro do mesmo ano, aumentar para 20%. Só que aí as empresas, que também dominam, os empresários dominam, a parte política, econômica também, falou assim, cara, porque eu estou vendendo cartão, só na saída de um cartão de crédito custa R$300. Então, o ponto de equilíbrio disso aí, o cara vai pagar em fatura ou pagamento mínimo. Não, deixa o cara pegar cartão de crédito. Só que eles também são espertos. Se eu, banco, não vou conceder crédito, eu vou autofinanciar alguém em meu nome por trás. Está falando Paulinho isso? Por trás. Eu, banco, não vou fazer. Mas eu tenho uma outra forma de fazer o empréstimo para você. E aí ele criou as financeiras. Alguém lembra de alguma financeira? Alguém lembra? Nós falamos de uma delas. Uma era a City Financial, que é a City Financial. Lembra de alguma outra financeira? Quem lembra? Credit Card Financiamentos é a City Financial, né? BV Financeira. Quem está por trás da BV Financeira? Votorantim. O Banco Votorantim. Quem está por trás do City Financial ou da Credit Card Financiamentos? O Banco Citibank. Em 2003 foi lançada uma financeira aqui no Brasil chamada TAI. Alguém lembra disso? Tinha um monte de menino alaranjado com branco, de calça alaranjada, correndo atrás das pessoas. Vamos fazer o crédito pessoal, vamos fazer o crédito pessoal. Vem aqui. É fácil, burocracia rápido, dia na hora. Quem lembra disso? Quem financiava a TAI? Itaú. Tem outra. A Crefisa. Quem lembra da Crefisa? A Crefisa, ela é a única hoje de tamanho grande que ela se autogera, ela não tem nenhum banco por trás, é uma financeira particular, tem um dono, o cara está ali, eu não me lembro o nome da pessoa agora, mas ele é o dono, o presidente há 40 anos, é a única que não tem um banco por trás, é a Crefisa. Quem lembra de outra financeira? Midway. Qual? Midway. A Midway também, isso também. O Santander lançou em 2004 a Olé, nem foi para frente. Você ia na São Bento, na Barão da Tapetininga, tinha a Olé, nunca foi para frente. Olé justamente porque o Banco Santander é espanhol, né? Eles pensaram, vamos colocar aqui um negócio de touro, estratégias. Tem uma outra também que é vinculada a uma grande loja de varejo. Finasa também. Quem está por trás da Finasa? Quem sabe dizer? Bradesco. O IB. Quem está por trás do IB? Quem sabe? A CIA. Então, por trás de cada financeira tem alguém que banca. Alguém que paga o preço.
E a gente entra nisso aqui. Então foi aí que eles perceberam. Eu como banco não posso emprestar, mas se você quiser, eu tenho uma financeira. Essa financeira, ela vai poder te ajudar. Só o que acontece com as financeiras? Como é um repasse de verba, ela cobra uns juros, o quê? Elevado, muito maior. Porque assim, quando entra aqui, nessas créditos score, behavior, passivo, tudo, a financeira por trás faz o seguinte, eu tinha explicado, esqueci o nome, perdão. Eu captei dinheiro. Eu empresto esse dinheiro, eu preciso de R$1.000. Vou fazer um exercício aqui. Eu preciso de R$1.000 emprestado. E aí eu vou... Ângela. Falou, Ângela, você tem como emprestar R$1.000? Eu falei, cara, tem. Só que eu vou te cobrar de juros 8%. E olha que tá bom os juros de 8%. E eu falo, tá bom. E quantas vezes eu posso te pagar? Pô, de 24 meses, tá bom. Calcula esses juros compostos e eu vou te pagando. É isso que o banco faz com a financeira. Só que ele cobra dessa financeira um juros menor. Ela vai ganhar no spread bancário. Já ouviram esse nome, spread? Já ouviram falar sobre spread bancário? Spread bancário nada mais é do que o dinheiro que eu pego para emprestar para você, da diferença do que eu peguei esse dinheiro e estou te emprestando, é o spread bancário. Behavior, que o nome já diz, é comportamento. Qual o comportamento do público brasileiro? Eu sou casado há 7 anos, tenho uma menina de 2 anos. Tudo para mim é minha família. Entre pagar um empréstimo de alguma coisa, que em determinado mês eu não tenho condição, porque eu preciso comprar o leitinho da minha filha e sustentar minha casa, eu vou pagar a parcela de banco ou eu vou sustentar minha família? Pagar as contas de casa. Eu deixo o empréstimo para lá. Estou nem aí. O Banco Central defende isso. Daqui a 5 anos seu nome suja. Depois de 5 anos você renova e você pode fazer empréstimo e fazer tudo de novo. Sabiam disso? Não. Que eu acho a coisa mais errada, mas o Banco Central defende isso. E eles estão querendo diminuir para 4, viu? Mas eu quero deixar uma adendo. Para 4 anos. Isso é a estratégia da nossa digníssima Presidente da República, Dilma. Que provavelmente, segundo os cenários aí, vai se reeleger. Pro bem ou pro mal. Vamos ver. Está claro sobre isso? O behavior, ele é o comportamento. Nós, como brasileiros, nós somos muito iguais. A gente sempre segue rotina. Por exemplo, eu saio de casa, eu preciso abastecer o carro. Ou eu abasteço no posto que fica do lado da minha casa, ou eu abasteço o meu carro onde? Perto do trabalho. Eu preciso comprar uma coisa no supermercado. Eu vou no supermercado perto de casa, ou vou no supermercado perto de onde? Do meu trabalho. Isso é comportamento. Então, o mercado financeiro conseguiu mapear isso, que nós somos sujeitos a esse tipo de coisa. Não, eu sei que o Lucas, ele vai abastecer o carro no mesmo lugar, que ele compra nos mesmos lugares, e eles rastreiam a gente através das nossas operações financeiras. Cartão de crédito, débito, crédito, tudo. Consegue rastrear a gente em todos os lugares. E isso é behavior, que é comportamento. Pior que não vender, eu te vendo, mas eu quero receber. Tá claro isso, não? Até aqui tudo bem? Dúvida? O pessoal do fundo aí não perguntou nada, hein? Quem tem alguma dúvida aí? Qualquer que seja. Diante de scorecard, qual a complicação que eu posso ter se for uma pessoa que compra muita vista? Tá bom? Qual a complicação do scorecard? Ele vai te limitar no crédito. Se você paga à vista, que é o melhor meio de pagamento, óbvio, você não gera qualquer tipo de boleto, de cobrança, não gera nada. E você tem barganha, inclusive, no preço do que você estiver comprando. Você consegue até 15%. Barganhem com os lojistas até 15%. 10% é lei, tá? Que ele pode abaixar. Até 15% ele consegue. É porque ele vai ter que tirar a comissão do funcionário. Mas barganha que você consegue até 15%. Quando no scorecard, se você tiver o CPF limpo, tudo tranquilo, não teve nenhuma passagem por nada, que o behavior vai captar isso. Quantas vezes você teve o nome sujo? Quantas consultas já foi feita no seu CPF? Que tipo de financiamento você foi fazer em vários lugares, se tivesse sido feito? Ele vai te impactar porque, se for a primeira vez, ele não te conhece. E aí, aquele negócio, eu não conheço. Como é que é teu nome? Eu não conheço o Rogério. Eu não sei como é que ele se comporta. É a primeira vez que ele veio na minha loja comprar crediário e pediu para fazer uma análise de crédito. Eu não sei como é que ele vai ser. Então, para testar como é que vai ser a sua forma de pagamento a longo prazo, eu te limito com um valor de crédito muito baixo.
para testar. Todos os bancos fazem isso. Quantos aqui já tiveram essa experiência? De ir em algum banco, alguma instituição, ganhava uma renda maior do que foi concedido de crédito. Quem já viu isso? Alguém já passou por isso? Isso é scorecard, é behavior. O behavior, Rogério, ele vai conseguir captar tudo que você fez com o seu CPF. Desde 2001 isso é fiscalizado pelo Banco Central. Desde 2001 ele sabe exatamente quantas vezes você deu, se você deu um cheque sem fundo, quantas vezes você ficou sem pagar algum tipo de empréstimo, quantas vezes você teve seu nome sujo. Então, esse comportamento que é tendencioso do brasileiro vai te acompanhar o resto da vida. Porque essa ferramenta não se renova. Ela sempre vai ser assim. Tá? E a mesma coisa acontece com o scorecard. Tá claro? Respondido? Quando a gente vai para o último tópico aqui, que é metas, como é feito o desenho de metas das empresas que trabalham no mercado financeiro? É muito simples. Eles precisam vender. Então, o seu gerente de conta ele vai te ligar oferecendo cartão de crédito, previdência, poupança. Que mais? Quem pode me ajudar? O que o seu gerente de conta do banco te liga para falar o quê? DB, seguro. E o quê? Tudo. Ele vai te oferecer tudo. Seguro de vida, seguro da casa, seguro do cachorro, seguro... Tudo. E ele é obrigado a fazer isso, coitado desse gerente de conta. Ele é obrigado a fazer isso. Então, por quê? Porque dentro da meta dele está desenhado que ele precisa fazer isso. A meta das grandes instituições são assim: quanto eu vendi no mês passado, qual o meu potencial de crescimento para esse mês e quantas pessoas eu tenho para executar essa estratégia de rentabilidade. É só isso. Tá claro? Todos os bancos trabalham assim. Quanto eu tive de rendimento no mês passado, o que eu tenho de potencial de crescimento pela minha base, eu tenho uma quantidade de clientes. O que eu posso oferecer para esses clientes a mais do que eles já têm? Que eu fidelizo mais. Isso entra em estratégia chamada market share. Eu vou conquistando mais pessoas. Tá claro sobre isso? Ok? Isso mesmo. Rentabilidade é simples. Rentabilidade tem em cima de 3 pilares. Muito simples. Toda empresa bancária, instituição financeira, ela visa lucratividade, volume de negócio e market share. É só isso que os grandes players querem hoje. Ser o primeiro, o mais preferido da população, ganhar muito dinheiro e ganhar qualidade no que eu estou fazendo. Só isso. Só isso que eu quero fazer. Mais nada. A denominação, quando fala de pessoa física e jurídica, varia de banco para banco. Pessoa física hoje, ela vai escalonada numa pirâmide, que é colocado assim, mais ou menos assim. Imagina uma pirâmide. No topo da pirâmide estão os altos investidores. São os caras que têm 1 milhão de pessoa física, 1 milhão de dinheiro, né, na conta pessoa física. Então ele é denominado como corporate. Acima de 1 milhão ele vai para o private. Daí a gente desce da pessoa física, escalona no meio da pirâmide aqui, e a gente começa a ver pessoa física, tá bom, empresas, que eu vi lá em cima, e agora empresas, como é que é feito isso? E aí denomina-se entre private, middle e corporate. Qual a diferença de cada um? É quanto essa empresa fatura anualmente. Qual o faturamento anual dessa empresa? Então a middle, por exemplo, que é uma empresa média, ela tem que ter um faturamento anual até 50 milhões de reais. Isso é o middle. O corporate é um faturamento anual acima de 70 milhões por ano. E aí vai. Tá claro isso? Tudo bem até aqui? Direitos e deveres. Fabiano, lembrei que é meu pai. Qual você acha que é seu direito como cliente de um banco? Você tem conta em banco? Tem. Qual banco? Inclusive em 2, Itaú e na Caixa Econômica Federal. Bom. Qual o seu direito? O que eles têm de prestar? Bem, a Caixa e tal. Direito de vocês como cliente de qualquer banco. Ser bem atendido. Prontamente atendido quando for necessário. Tem que ter, isso é direito. Direito de vocês ser bem atendido pelo seu gerente. Não é através de piadinhas, que eu já escutei isso. Não é através de falar assim, poxa, você não consegue pagar. Eu já escutei isso. Isso gera um negócio chamado reclamação na ouvidoria do banco. Que eu sugiro que faça. Porque no mínimo você tem que ser bem atendido.
Eu tenho um gerente, eu sou gerente de 2 bancos também. Eu estou no Itaú também e estou no Citibank. Desses 2 bancos, os 2 me tratam do mesmo jeito. Não é por causa dos 5 milhões que eu tenho lá guardado, não. Quisera aí. Tá tudo para Isabela. Eles me ligam. E não, sem brincadeira, eu acho que isso é prestar um bom atendimento. Eu também não sou de procurar muito banco. Porque até mesmo que eu sei as transações, esse negócio todo, não me incomodo com isso. O cara me liga porque ele sabe a data do meu aniversário. E ele me liga para falar, cara, eu tô te ligando só para te desejar feliz aniversário. Não estou de brincadeira. E isso não é por causa dos 3 milhões, não. Eu diminui. Isso, cara, é porque esses 2 bancos, um, obviamente, você já sabe, uma personagem tem o outro prime. Obviamente, porque eu sou bem atendido lá, porque é da natureza deles atender bem. Eles me ligam para minha esposa para saber como é que está minha filha. E é uma coisa assim muito natural. Não é uma coisa assim automática, querendo alguma coisa. Como eu acabei de falar, eu menos procuro banco do que eles me procuram. Eu não procuro banco. Eu conheço tudo lá, se é sistemática, bankline, sei o que lá, cansado de saber isso. Então assim, procurem um banco que você seja bem atendido. Isso é direito seu. Referente de cartão de crédito. Eu tenho cartão há uns 4 anos, sempre paguei anuidade. Tá bom? Esse ano, começo de ano, veio novamente. Eu tenho o direito de ligar lá e pedir para isentar? Não. A tarifa do cartão de crédito, e é engraçado, a gente estava falando disso agora há pouco, é causa e efeito. Infelizmente a gente vai pagar isso. O sistema financeiro não defende a gente nisso. Nem o Código de Defesa do Consumidor defende a gente nisso. Então você vai pagar porque é um serviço prestado. Agora, o que eu sugiro, pegando o gancho que você falou, você recebeu um cartão, não desbloqueou esse cartão, você recebeu, está parado na gaveta, sugerindo para que você desbloqueie. Não usou ele e uma fatura vem cobrando tarifa, reclama no Banco Central, porque isso é crime. Como é que é? Você consegue. No Itaú, você consegue reduzir, mas com muita briga. Depende do que a gente estava conversando agora há pouco, sobre o relacionamento que você tem com o seu gerente. Não é má fé dele não, tá? No Bradesco eu paguei, você pagou. Mas, como eu falei, eu já paguei algumas vezes. Eu tentei cancelar essa conta. Você pagou agora? Você vai pagar. Eu pago. E eu tenho 2 milhões lá. Você viu que eu fui diminuindo, né? 5, 4, 3. Brincadeira, quiseram eu. Você não consegue, infelizmente não. A não ser que você não esteja usando. E entra esse caso que eu falei nesse cenário aqui agora. Tá claro até aqui? Dever da gente. Se você tem um empréstimo, cheque especial, vai cair fatura de alguma coisa, a conta vai ficar descoberta, dever seu deixar a sua conta com dinheiro para cobrir essas demandas. Não é culpa do gerente se cai uma tarifa, cai alguma coisa e tira o dinheiro que você provisionou para pagar algum tipo de conta. Não é culpa dele, isso é sistema. E não adianta brigar. E se está ali, nada mais por isso que eu falo para ele, exija que você seja bem atendido, que você pague as suas tarifas. Alguém paga que tarifa bancária? Se você paga, é direito seu cobrar que seja prestado um bom serviço. Mas não culpa o seu gerente, um monte de coisa. Então deixe sua conta coberta. Exija qualquer tipo de contrato que você transacionou. Exija isso, é direito seu. A ANBID, que é a Associação Nacional de Bancos de Investimentos e Decisores, ele diz o seguinte, ele que defende a gente, tá? Essa ANBID. Alguém já vai falar de ANBID? Essa ANBID que defende. A ANBID é mais ou menos um CREA, é tipo um OAB, que para a gente trabalhar no mercado financeiro, o que habilita que a gente trabalhe no mercado financeiro é essa ANBID. Ela tem em CPA 10 e CPA 20. Uma é para ativos e outra para passivos. Ela reza aqui, e ela defende a gente nisso, qualquer coisa que você faça no banco que exija uma assinatura eletrônica ou a caneta, obviamente, você tem que ter o contrato aqui. Se você não tiver crime, denuncie. Você pode perceber que os bancos hoje mandam tudo para você. Você te manda um cartão de crédito, ele manda um contrato do cartão de crédito. Obrigado. Espero ter passado um pouco do meu conhecimento para vocês. Então, meus contatos ali, o Paulinho tem, o Lucas tem. Qualquer coisa me aciona. Obrigado por tudo, boa aula.